Vamos lá, né, Daniel? Estamos de olho em tudo, acompanhando em tempo real, mas ao mesmo tempo que a gente está acompanhando essa apuração, a gente vai também intercalando a apuração com as notícias do dia e também com a opinião dos especialistas. Por isso eu chamo agora ele, Flávio Conde, analista de ações da Levante, que está chegando aqui para trazer a visão dele como um grande especialista do mercado financeiro sobre esse dia, sobre as eleições de hoje. Deixa eu chamar o Flávio aqui na minha tela. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Uma boa tarde. Obrigado a vocês, Paula e BMC News, de novo pelo convite. Sinto muito honrado de poder participar e ajudar. A gente que agradece. Flávio, ainda está muito cedo, né? A gente está aqui 1% exatamente das urnas apuradas neste momento. O presidente Jair Bolsonaro, neste momento, está à frente, 48,40% aí dos votos. Lula com 41,26%. Faltam muitas urnas ainda a serem apuradas. Mas eu queria entender a sua visão. Como que você acredita, né, que deve ser aí o cenário para a Bolsa nesta semana? Se vocês estão trabalhando aí com alguma volatilidade, se deve ter aí, né, realmente alguma volatilidade, esses resultados já se desenhando aí para esta semana que se começa amanhã para o mercado financeiro? Pois não, em primeiro lugar, a gente acredita que vai ter segundo turno e a gente até desconfia que o Bolsonaro pode terminar na frente do Lula, ao contrário das pesquisas que indicavam. Então, olhando as pesquisas de 2018, elas erraram muito. Uma semana antes da eleição do Bolsonaro no segundo turno, tinha pesquisa aí 49 para o Haddad, 36 para o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhou. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as eleições elas têm um impacto maior em setores do que no Ibovespa como um todo. Então, é diferente falar, olha, vai subir a Bolsa. Não, é muito mais, alguns setores vão melhor, outros vão pior. Porque o índice nosso, obviamente, não é influenciado apenas por eleições. A mudança de um presidente ou manutenção de um presidente é uma parcela importante, obviamente, porque ele faz a política econômica e a política social. Mas não quer dizer que ganhar um ou outro, a Bolsa vai subir 15% no primeiro mês. Porque, principalmente hoje, que a gente tem uma situação, o mercado americano e o mercado europeu estão numa baixa, num bear market. A gente tem tanto os Estados Unidos como a Europa subindo os juros, a gente tem dólar se valorizando frente a moedas fortes e, obviamente, frente às moedas emergentes, e a gente tem como tema central do mundo, não é só do Brasil e dos Estados Unidos, a inflação. A inflação está tendo um impacto gigante nos preços das ações, porque ela guia os juros e guia o que pode acontecer com o resultado das empresas. A gente tem uma visão construtiva, nós acreditamos que 2023 vai ser um ano bom para a economia, a gente não acredita no 0,5% do Focus. Aliás, no começo do ano, quando o Focus falava em 0,5% de PIB e alguns bancos falavam em menos meio, a gente achava que era no mínimo 1,5%, porque no Brasil você crescer 1% é ruim, é fraco, porque é uma economia emergente, precisa crescer pelo menos 2% para gerar emprego e fazer diferença. Outro ponto importantíssimo que a gente está vivendo com o atual presidente, e mesmo que seja o Lula, a gente pode continuar a viver, é que a gente está vivendo uma geração de empregos muito alta, com juros a 13,75. Imagine, segundo semestre do ano que vem, os juros ir para 11%, como o Copom acredita. Imagine quanto que a gente vai gerar de emprego. Além disso, a gente tem várias empresas com múltiplos de PL e EBITDA muito baixos, em preços muito atraentes. Então, a Bolsa Brasileira tem tudo para ser, em 2023, o melhor investimento do ano.
Flávio, a gente volta com você, peço só um minutinho aí, mas deixa eu ir direto com o Daniel Morales, que nós estamos aqui com a apuração em tempo real. Vamos lá, Morales, como que está o cenário neste momento, 5 horas e 45 minutos? Vamos lá, Paula, vamos atualizar aqui quem está assistindo aqui a PMC. Olha só, vamos atualizar agora, 1,29% das sessões totalizadas no Brasil, Jair Bolsonaro em primeiro com 48,39% dos votos válidos, Lula com 41,50%, Simone Tebet com 5,17% e Ciro Gomes com 3,57% dos votos válidos. Pessoal aqui no chat pedindo pra gente alguns estados, então a gente já está separando aqui Espírito Santo com agora 1,19% das sessões totalizadas nesse momento. A gente tem Renato Casagrande, do PSB, com 55,28% dos votos válidos. Manato, do PL, com 39,62%. Guerino Zanon, do PSD, com 2,86%. Audifax, da Rede, com 1,64%. Para Senado, no Espírito Santo, tem Rose de Freitas com 46,42% dos votos, Magno Malta, do PL, com 39,81%, Eric Musso, do Republicanos, com 11,96%, Gilberto Campos, Coletiva, do PSOL, com 0,88%. Tem mais aqui, Paraná. Nós temos aqui 1,57% das sessões totalizadas. Para governador Carlos Massa Ratinho Júnior, tem 70,10% dos votos válidos. Requião, do PT, com 24,67%. Gomide, do PDT, com 2,94%. E professora Ângela, do PSOL, com 1,02%. Vindo aqui para Senado, no Paraná, Sérgio Moro, do União, com 38,22% dos votos válidos. Paulo Martins, do PL, com 26,28%. Depois tem Álvaro Dias, do Podemos, com 22,21%. Depois aparece aqui Rosane Ferreira, do PV, Desirê, do PDT, Aline, do PROS, Orlando Pessutti, do MDB e Laércio Matias, do PSOL. A gente vai acompanhando também o número para presidente da República. A gente vai atualizando o tempo todo. Olha só, 1,39% ainda das sessões totalizadas. Ainda pouquinho, mas ainda caminhando aí para essa apuração. A gente vai trazendo os resultados, Paula. Exatamente, Daniel. Estamos aí de olho, né? Monitorando o tempo real. Aproveito aqui, peço que vocês que estão acompanhando a nossa programação, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhe também o nosso link aí com outras pessoas. Ajude a BMC News a aumentar essa audiência, nessa cobertura aí importante, nesse dia tão importante histórico para o nosso país, né? Não é só eleições presidenciais, mas o quão importante é também a definição do novo Congresso que se formará a partir de 2023. A gente sabe que para todas as ações e muitas promessas de campanhas que os candidatos fazem, elas precisam de aprovação também do Congresso, né? Um dia importante, histórico, para essas eleições de deputados, senadores, enfim, a gente está aqui de olho, acompanhando e trazendo sempre opiniões de grandes especialistas em tempo real para você que está aqui na nossa programação, nosso portal, nossas redes sociais. Não esqueçam também de acompanhar a todo momento. Eu vou voltando aqui com a Isabela Takaki, que tem perguntas para o Flávio, que está aqui também trazendo a visão dele como grande profissional do mercado financeiro. Fala, Isa. Flávio, você tinha comentado que alguns setores acabam se beneficiando aí dependendo do cenário, né? Eu queria saber especificamente quais setores e ações que podem se beneficiar tanto com Lula ou o presidente Jair Bolsonaro. Pois não. Eu fiz uma análise setorial de 19 setores para chegar na conclusão quais setores vão melhor com Lula, quais vão melhor com Bolsonaro e quais são neutros. Então, por exemplo, o setor de bancos, eu vejo bem mais positivo com Bolsonaro continuando. E por quê? Porque provavelmente o Lula, se eleito, vai usar o BNDES e talvez o Banco do Brasil, como a Dilma fez no mandato dela, vai usar o Banco do Brasil para dar mais crédito, baixar um pouco os juros, né, da ponta do empréstimo e também serviços. Foi um período no qual o Banco do Brasil ganhou espaço no crédito e ganhou espaço entre clientes, e o Itaú, o Bradesco, o Santander ficaram mais
mais conservadores. Então, esse é um setor que, se o Lula ganhar, isso daí é negativo para o setor bancário, principalmente Bradesco, Itaú e Santander, pelos motivos que eu dei. Tem também o BNDES, que pode ser usado de novo para emprestar dinheiro para vários setores. Nesse cenário, supondo que o Lula vença, existe uma chance das ações do Banco do Brasil caírem um pouco e também cair as ações dos bancos privados. Em compensação, supondo que o Bolsonaro vença, eu acho que as ações dos bancos privados podem ganhar espaço e também do Banco do Brasil, porque no preço da ação do Banco do Brasil hoje tem um desconto pelo risco Lula ser eleito. Então, esse é o primeiro setor. O segundo setor é o setor elétrico. Se o Bolsonaro continuar, é muito positivo para o setor. Ele fez muito bem de fazer uma desestatização da Eletrobras. Por que eu não chamo de privatização? Porque o governo continuou um acionista minoritário, mas um acionista importante. A Eletrobras valorizou, foi uma das ações que mais valorizou em 2022, e o cenário, supondo que o Bolsonaro continue, vai continuar bom para a Eletrobras. A Eletrobras andou caindo um pouco em setembro por conta do risco do Lula ser eleito. Eu não acredito, agora falando do Lula, que ele vá rever a privatização da Eletrobras. O líder do PT na Câmara, deputado de Minas Gerais, eu não recordo o nome dele, em fevereiro ele disse que o PT, caso fosse eleito Lula, ia rever a privatização. Eu não acredito, porque juridicamente é uma coisa muito complicada e ainda envolveria bilhões de reais, e isso realmente eu acho que não deve acontecer. Mas as ações vão sofrer por conta desse risco, porque se ele for eleito dia 30 de setembro, que é o segundo turno, ele só toma posse dia 1 de janeiro. Então, até lá, a gente vai viver a incerteza. E para o setor elétrico, que é um setor importante para os investidores, pessoa física, eles têm muitas ações, principalmente aquelas que pagam dividendos. É melhor ter o Bolsonaro, que tem uma visão mais construtiva e mais privado do setor, do que o Lula, que tem uma visão mais estatizante. No caso do setor de petróleo, é o caso mais perigoso para o investidor de Petrobras, porque o Lula já disse repetidas vezes, inclusive nessa semana que passou, que vai abrasileirar o preço dos combustíveis. Já falou também que vai fazer com que o preço da gasolina considere os custos que são em reais e não o preço da gasolina no exterior. Isso é muito negativo para a Petrobras. Ele também falou que iria diminuir o pagamento de dividendos, porque ele não quer, palavras dele, ele não quer enriquecer investidor estrangeiro, e que pegaria esse dinheiro e gastaria construindo novas refinarias. Em primeiro lugar, qualquer um que entre e fale eu vou cortar dividendos é negativo para qualquer tipo de empresa. Então, isso é o caso da Petrobras. Em segundo lugar, investir em refinarias. A gente sabe o que aconteceu quando o PT, com Lula e com a Dilma, fizeram com refinarias, o que aconteceu, seja a compra de Passadina, seja a construção da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. Então, a Petrobras é a mais arriscada de todas. Aí a pergunta é, por que o investidor não saiu correndo de Petrobras? Vou dar dois motivos. Em primeiro lugar, se o Lula for eleito, ele só toma posse dia 1 de
de janeiro e vai ter um pagamento intermediário das ações da Petrobras sobre o resultado do terceiro trimestre. O resultado do terceiro trimestre da Petrobras provavelmente sai entre 10 e 15 de novembro. Aí eles vão anunciar um dividendo intermediário, que nas minhas contas pode ser em torno de R$ 2,00, R$ 2,50. Isso, o Lula teria zero de influência mesmo eleito. Então, e outra, o investidor pessoa física não tem certeza, óbvio, ninguém tem, que o Lula vai ser eleito. Pode ser que não. A gente só acredita a hora que acontece, né? Quantas eleições, não é nem só no Brasil, no mundo, vocês devem lembrar que o Brexit, quando fazia pesquisa, iria ser recusado, e não foi. Então, pesquisa é uma coisa, resultado de votação é outra, porque tem uma parcela enorme do eleitorado que decide nos últimos dias. E também tem o tal do voto envergonhado de gente que vai votar no Bolsonaro e não conta na família, para os amigos, com receio, dependendo da família, de ter alguma coisa. Então, o investidor tende a ficar com Petrobras até ser decidido em 30 de setembro. Um outro ponto adicional, que vários analistas colocam com razão, é que os múltiplos de Petrobras nunca foram tão baixos. A Petrobras tem PL 4, a ExxonMobil, que obviamente tem que ter PL maior, porque é privada e muda de preço a hora que quer nos Estados Unidos. A ExxonMobil tem PL 15. O EV/EBITDA da Petrobras está em torno de 2, 2,5, EV/EBITDA da ExxonMobil está em torno de 7, ou seja, já existe um desconto em relação a empresas que não têm risco estatal. Mas, sem dúvida, uma eleição do Lula levaria a uma queda pelo menos no primeiro ou segundo dia, entre 5% e 10%, mas, como eu disse, não é certeza. Tem também o setor de educação, que é outro setor super claro o efeito. A eleição do Lula seria ótimo para o setor, e os investidores já vêm comprando Cogna e Dux, porque provavelmente ele voltaria com o FIES e com o ProUni, e o FIES e o ProUni fizeram as universidades do Brasil aumentar substancialmente o número de alunos, e isso foi muito bom para o resultado delas. Obviamente, do outro lado da moeda é que, se o Bolsonaro for reeleito, toda essa alta que as ações da Cogna e da Edux tiveram desde agosto vai por água abaixo, porque claramente esse é um setor que o governo dele não dá a menor intenção, ao ponto de ter passado, acho que, 4 ministros diferentes em 4 anos, e a gente mal consegue lembrar o nome de um. É uma pena, porque é um setor muito importante. Tem também outro setor que é claro o efeito eleição do Lula, que é a construção civil baixa renda. O Lula poderia pegar o atual Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, e colocar dinheiro, colocar recursos da Caixa, do governo. Todo mundo sabe que o setor de construção civil gera muito emprego, emprega muita mão de obra e gera também muito voto, além de socialmente ser uma coisa importante, né? Porque é muito triste você ter pessoal sem casa para morar ou mal pagando aluguel. Então, uma eleição do Lula seria muito positivo para as empresas de baixa renda. As duas principais da Bolsa são MRV e Direcional. No setor de shoppings, não é tão claro o impacto
da eleição de um ou de outro, mas dá para imaginar que os shoppings mais populares, que estão principalmente com a BR Malls, poderiam ser favorecidos por uma eleição do Lula. No caso do setor de telecomunicações, que é um setor que está voltando para o olho do investidor com o 5G, se a gente imaginar que um governo Lula faria com que o pessoal do Norte e Nordeste, via Auxílio Brasil, que vai ser mantido em qualquer um dos dois governos, a TIM e a Oi poderiam ser favorecidas, mas aí vale para os dois, tanto Bolsonaro e Lula. O outro vencedor, sem dúvida, que eu não falei ainda, é o setor de varejo, porque mantendo o Auxílio Brasil, vale para os dois, Bolsonaro e Lula, a gente vai ter tanto supermercados vendendo bem, como o setor de varejo vendendo bem. Então a gente vai ter Grupo Mateus, que é na região norte e nordeste, indo bem, a gente vai ter Magalu indo bem, vai ter Via indo bem. Então é bacana, esse setor de varejo ele é favorecido tanto pela eleição do Lula como pela eleição do Bolsonaro. E uma coisa que eu não falei no comecinho, que eu devia ter falado, é a questão macroeconômica, né? A gente imagina para o ano que vem, na inflação, 5% com Bolsonaro e com Lula um pouco maior, por conta de maiores gastos do governo, que normalmente leva a uma inflação um pouco maior. No PIB, eu falei, a gente acredita em 1% e não 0,5% para o ano que vem, e a gente acredita que a recessão na Europa, que deve ser mais forte e menor nos Estados Unidos, vai atrapalhar a gente não chegar a 2% de crescimento. No dólar, a gente acredita que com Bolsonaro fica no nível que está, os 5,40, e segue o impacto da taxa de juros nos Estados Unidos. Com Lula, o dólar pode ganhar aí uns 10 a 20 centavos por conta de maior risco da dívida, porque a gente imagina que maiores gastos públicos em 2023 geram uma dívida pública um pouco maior, portanto um risco também um pouco maior para o país, e o dólar subiria mais um pouco. Na taxa Selic, com o Bolsonaro, a gente acredita nos 11,25 do Fox, e com Lula a gente acredita neste nível ou até um pouco mais alto. Então, basicamente é isso para ser que a gente calculou, fez esse estudo, está no nosso canal do YouTube esse vídeo contando cada um dos setores detalhadamente. Eu quero agradecer, muito obrigada, ótima análise aí, Flávio Conde, trazendo exatamente uma análise completa aí em ambos os cenários aqui pra gente. Obrigada, Flávio, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Eu que agradeço o convite a vocês, um abraço para o meu amigo Saravalli, e estamos aí sempre que vocês precisarem, eu ou outro analista, economista da Levante, vamos ajudar vocês, ok? Tá certo, muito obrigada.